Bom dia. Sei lá que hora que é que você está assistindo esse vídeo, mas eu estou falando bom dia. É o seguinte, talvez a câmera vai tremer um pouco porque eu estou segurando com a minha mão, né? Eu não tenho aquele aparelho de segurar aqui a câmera voltada para o computador, mas vamos lá. O que importa é sobre aquele trabalho da aula passada, que eu estive falando com vocês que eu estaria gravando e enviando para vocês. Então tá aqui a capa dele, como ela é feita. Lembrando que a logomarca só vai nessa página, tá? Só nessa página. Então tá aqui. Deixa eu achar aqui o cursor. Isso. Logomarca. Aqui eu já deixo escrito FACIP. Aqui você coloca seu nome, tá? Fonte 14. Caixa alta, negrito, a mesma coisa, fonte 14, caixa alta, negrito. Lembrando que aqui é fonte 12, correto? Que já é 14. Vamos descendo. Aqui está feito, não tem o que mexer. Você coloca, copia lá de cima o seu nome e cola. O título do seu trabalho. Aí, na folha de rosto, que é essa que eu estou agora, aqui está escrito projeto de monografia apresentado à banca avaliadora do Departamento de Direito da Faculdade FACIP, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Direito. Meu nome já se encontra aqui, certo? Meu nome já está aqui, o cursor tá. Aqui abaixo você vai me colocar o nome do seu co-orientador. Eu preciso desse nome aqui, tá? Tirar isso aqui que eu não sei porque que eu fiz isso. Continuando, aqui é a folha de avaliação, não tendo necessidade de ser escrito nada, somente coloca seu nome e título. Também 14, fonte 14, caixa alta, negrito, etc, etc. Continuando, a folha está pronta, eu vou para resumo. Como se você vê que o modelo que você tem aí com você, deixa eu ver segurar aqui sem fazer aquele reflexo, né, que tá fazendo, eu acho que assim fica melhor. Naquela folha resumo que está escrito lá, tem uma série de situações escritas aqui. E o que que você vai fazer? Você vai deixar... Ai, meu Pai Santíssimo. Vou segurar certo aqui para não ficar aquela coisa azulada lá. Isso. Tô tentando, tá? Ajustar. Vai que vai. Então você recorta tudo que tem aí no seu trabalho escrito e deleta. E deixa somente a palavra resumo e palavra-chave. Agora eu vou para o sumário. O sumário não tem necessidade de fazer agora porque eu estarei ensinando num determinado momento para vocês. Aí eu vou para a introdução. Aí você me questiona, o que eu coloco na introdução? Nesse trecho que eu vou estar sublinhando aqui, ó, que você vai estar recortando, tá em amarelo, tá vendo? Isso aqui você vai recortar e tirar, e nesse espaço você vai colocar de 4 a 5 parágrafos fundamentados. O que que é isso? É quando eu coloco fala de autores, no sentido de paráfrase, certo? Eu comento lá para Silva, 2010, assim, entendeu? Porque aqui está escrito lá, de que trata, de que assunto trata o seu trabalho. Então você pode procurar um autor que fala sobre esse assunto. Por que que é importante? Também colocar. Como você tratou esse assunto? Também pode colocar. E qual o seu objetivo? É o que você pretende com esse trabalho. Muito embora esse aqui, ó, deixa eu voltar. Esse qual o seu objetivo, eu vou tirar fora. Por quê? Porque você já vai colocar logo abaixo o seu objetivo. Então coloque então autores falando sobre esse assunto, certo? Aí eu vou para a justificativa. Lembrando que aqui na justificativa você já fez lá no seu anteprojeto, mas como eu havia comentado, muitas justificativas estão extremamente pobres, né? E dentro dessa pobreza nós vamos estar melhorando. E quando eu coloco, deixa eu ver se eu acho aqui o outro trabalho, que tem
algumas escritas para você colocar na sua justificativa, alguma sugestão de escrita. Então, eu já abri o outro modelo aqui. Vamos a ver. Aqui ele fala lá. É o momento que deve ser justificado a importância e execução da referência da pesquisa, demonstrando o porquê de se estar trabalhando no devido tema em questão. Lá no seu trabalho, lá aqui no seu modelo, você tem esse texto escrito, porque eu enviei para vocês, vou estar enviando novamente hoje, né? E você pode abrir e está lá escrito. O que você vai falar? Nas relevâncias, que eu falei. Você vai falar da atualidade do seu tema, do ineditismo do trabalho, o interesse do autor, que é você, né, no vínculo com esse tema, a relevância do tema, né, a importância social, jurídica, política, que é aquelas relevâncias que eu falei para vocês na aula, né, que é a teoria, a teórica, a científica e a prática, e a pertinência do tema, correto? Então, veja bem, vamos voltar lá para o outro modelito nosso. Eu fiz essa justificativa, eu vou para problematização. Lá no seu anteprojeto, você fez uma pergunta, você deve estar lembrado que você fez isso. Aí você vai copiar e colar aqui, não tendo necessidade de colocar enunciado do problema. Nesse espaço aqui entre objetivo e objetivo geral, não se escreve nada, correto? Nada. E eu vou colocar então o objetivo geral. Lembrando que lá no seu anteprojeto você já tem o seu objetivo geral, né? Então você vai copiar e colar aqui. E eu vou para os específicos, quando lá naquela sugestão que eu tenho, ali eu tenho vários verbos para você utilizar como específicos. E eu fiz um exemplo para vocês aqui, tá o exemplo, né, de como eu posso estar fazendo os meus objetivos específicos, certo? Lá o verbo identificar, relacionar, comparar, analisar e demonstrar. Então eu tenho esses verbos, uma sequência lógica que eu estou criando habilidades para me desenvolver o meu objetivo geral, que é a competência geral do trabalho, certo? Que como eu fiz um problema aqui atrás, eu fiz um problema, uma pergunta, eu fiz um objetivo que eu coloquei uma ação para resolver esse problema, porque eu pergunto ali quais são os reflexos, e eu coloco aqui no exemplo, identificar os impactos reflexos. Você está vendo que ele está bem casado. Quando eu falo casado, é que ele está ligado um ao outro, né? E os específicos, então, eu separo, eu fragmento como eu faço para resolver esse objetivo geral, correto? Como eu faço para atingir esse objeto. Muito bem. Voltando aqui. Ficou pronto. Essa parte é que você vai me entregar no dia 6, correto? Então, esse aqui tem que vir pronto para mim estar fazendo a correção e fazendo a devolutiva para você na aula seguinte. Aí eu vou para a revisão literária. Veja vocês que eu não coloquei nada aqui na revisão literária. Por quê? Porque aqui eu vou estar grampeando uma sugestão de revisão literária que eu vou estar colocando para vocês. E aí eu já pedi, vou tornar a pedir, não percam essa folha de minha sugestão, porque eu não guardo ela no meu computador, certo? Ela não fica armazenada. Então, você procure conservar se você for seguir. Veja bem, se você for seguir, porque se você pode chegar para mim e falar assim, professora, eu não gostei dessa sua sugestão, eu não vou seguir. Eu sou obrigado a seguir? Não, você não é obrigado a seguir aquilo que eu estou fazendo, correto? Você vai seguir o seu desejo. Se seu orientador, se por um acaso você tem já uma afinidade com ele, que ele está te atendendo e você quer perguntar para ele se você deve seguir e ele der outra sugestão, o que é o meu aconselhamento? Que você siga o seu co-orientador, certo? Porque você vai estar com ele. Por isso que eu falo para vocês, eu estou fazendo uma sugestão. Não é obrigado a seguir. Por que eu coloco essa sugestão aqui para vocês? Porque grande parte de acadêmicos não consegue ter um ponto de partida. Então ele fala assim para mim, eu não sei por onde eu começo a escrever minha revisão literária. Então eu coloco ali uma sugestão para você estar seguindo, correto?
Então, esse texto aqui, lembrando que ele é cheio de... cheio de citação direta, citação indireta, de paráfrase, correto? E uma coisa que eu quero lembrar para vocês: um número, dois números em negrito, tá? Então eu tenho aqui, ó, um número, correto? Dois números em negrito, certo? Aí a partir de agora, deixa eu tirar o negrito, eu fico com dois pontos, três números, quatro números, percebes? Sem negrito. Opa, sem negrito, correto? Então, tá lá para você ver na filmagem e não esquecer, tá? Porque é comum vir tudo sem negrito, então é nesse formato, porque aqui se você observar, ó, está sem negrito, ó, tá vendo? Eu já tirei o negrito daqui. Aqui tá tudo negritado, né? Tá vendo? Ó, onde vai negrito eu já deixei, correto? Então, voltando a falar, falamos da revisão, vamos na metodologia. Aqui eu vou descrever como a pesquisa será realizada. Eu não vou estar abordando muito muito embora, aqui você tem todo... Opa, perdão, deixa eu tirar o dedo. De toda a exemplificação de como ela deve ser feita. Inclusive tem lá exemplo do que colocar na metodologia, tá? Então é só você ler aqui para você ter uma ideia. Nesse texto que está lá no seu roteiro. O que eu aconselho a você? Copia esse texto separado e faz o projeto em outro, porque toda vez que você precisar de alguma identificação, aí você recorre à filmagem e recorre ao texto escrito, certo? E você tem então orientações corretas de como está fazendo, porque, como vocês sabem, a sala de vocês está super populada e fica muito complexo, né? E a disciplina é um pouco pesada para ficar, às vezes, numa aula de 1h30, estarmos trabalhando tudo isso. Por isso, estou fazendo esses vídeos para estarem auxiliando vocês na construção do trabalho. Aí eu coloquei aqui na coleta de dados, certo? Vocês possivelmente não vão trabalhar com coleta de dados primária, então eu tirei fora e eu deixei em azul aqui, porque vocês lembram que eu falei na aula que muitas vezes você copia alguma coisa e ele vem com esse link, e esse link vai dar você no futuro que você copiou de alguma coisa. Então vamos aprender a dar um pequeno golpe aqui no trabalho. Então eu vou e clico com o lado direito aqui, ó. O lado direito do mouse, correto? Eu clico aqui em cima, né? Do link. Ele não quer abrir esse banner. Abriu, olha lá, você vai ver. Aí ele abre no lado direito, ele abre uma ferramenta. Aí você vai trazendo o cursor, remover hiperlink, certo? Como é que eu clico em cima, automaticamente ele já removeu, certo? Tá vendo? Ele já não tem mais. Então aí eu posso selecionar ele e tirar eu vou lá na cor, né? Tiro. Automaticamente ele já fez parte do processo, tá? Então, eu falei ontem sobre coleta de dados primários, eu deixei aqui questionário, entrevista, que é aquilo que você faz, que não é feito por outro. E a coleta secundária, que eu vou estar explicando melhor futuramente, ela tem aqui de onde eu retiro. Referências. Tudo que você fizer, certo? Tudo que você fizer ali de citação que você colocar, de autores que você colocar, você já automaticamente coloca aqui para você não se perder, tá, no que você está fazendo. Porque depois a banca vai conferir tudo, sabe? Se falta, eles vão estar questionando você de onde você copiou que você não citou não fez essa citação. Então, eu acredito, anexo e apêndice, né? Apêndice, se você quer utilizar, você pode, se você for trabalhar com questionários, você coloca no apêndice. Se você vai citar alguma lei que você quer colocar no seu trabalho, você pode colocar também, e você coloca no anexo. Então, o apêndice é aquilo que eu faço, né, que eu vou utilizar no meu trabalho, que vem depois de referência, e o anexo é aquilo que o outro fez. Lembrando vocês que... Eu vou voltar lá na introdução, peraí.
que desta palavra, deixa eu tirar esse amarelo aqui, ó. Da palavra introdução, certo? Até a última palavra, cadê ela? Da metodologia, que é essa aqui, o website, eu tenho que ter 20 páginas de corpo de texto. Lógico que na próxima aula não vai estar pronto, é o óbvio. Mas nós já começamos a trabalhar para isso, correto? Lembrando que nós vamos ter aproximadamente 2 páginas de introdução, 2 páginas de... duas páginas e meia de introdução, 16 páginas, 17 páginas de revisão literária, que é um texto extenso um pouco, e vamos ter em torno de uma página e meia, ou 2 páginas de metodologia. Então, para fechar as 20 páginas de corpo de texto. Lembrando que elementos pré-textuais e pós-textuais, que são elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, sumário, antes da introdução. E pós-textuais, depois da metodologia. Referências, apêndice, anexo, etc., não contam como corpo de texto, tá? Corpo de texto é da palavra introdução até a palavra metodologia. Aqui eu encerro o vídeo, tá? Desejo sucesso a todos. Procurem o máximo fazer sozinho e eu estarei fazendo as devolutivas com as correções, né? Sempre em vermelho, lindo, maravilhoso, porque eu amo a cor vermelha. E vocês vão estar trabalhando dentro desse contexto, nessa produção desse trabalho, que eu tenho certeza que com a aula que nós tivemos e com esse vídeo e com o texto que você já tem construído lá no seu, que vai ser enviado juntamente com esse vídeo, você vai fazer um trabalho maravilhoso, sem sofrimento e sem medo de ser feliz. Até a próxima!